Nicodemos mostrou para Jesus que não sabia muita coisa, e uma das principais dela, ele mostrou-se ignorante. Então, do lado de cá, 2013 anos depois, praticamente, eu fico pensando assim: será que realmente, nos dias atuais, há pessoas que pensam e agem como agiu e pensou Nicodemos? São milhares dessas pessoas. A resposta é clara. Jesus, olhando para ele, disse: Nicodemos, te importas? Isto é necessário, que você nasça de novo. Porque Jesus perguntou, deu essa ênfase para ele: te importas nascer de novo, Nicodemos? Nicodemos, você é nascido de novo? Ele não entendeu isso. Queria filosofar com Jesus. Olha só que coisa: quando a gente não tem o que falar, não tem o que fazer, a gente quer filosofar, a gente quer criar perguntas, porque o filósofo faz isso. Ele trabalha com perguntas para obtenção de respostas. Ele disse assim: será que nascer de novo, Jesus, é eu ter desse tamanho, que voltar de novo para o ventre da minha mãe e tornar a nascer? Você está vendo a filosofia dele? Quantas pessoas morrem e não encontram o céu? Quantas pessoas morrem e no seu desespero do outro lado não encontram o caminho que é Jesus? Porque passou a sua vida toda confiando em filosofias, confiando em estudos, confiando naquilo que homens entenderam. Mas será que isso vai lhe garantir a eternidade? Será que isso vai lhe garantir a vida? Nicodemos quis filosofar com Jesus. Será que eu entrando assim no ventre da minha mãe, eu vou tornar a nascer? Jesus disse: olha, o que é nascido da carne é carne, Nicodemos, mas o que é nascido do Espírito é do Espírito. Então te importa, te digo, nascer de novo. Você está vendo? Por isso eu coloquei esse tema: nascido de Deus. Sabe quem sou eu? Eu sou o pastor Elierte Santos Pereira, filho de Nilson Edson Pereira, falecido, crente, está na glória. Filho também de Maria dos Santos Pereira. Saí daquele ventre, mulher abençoada, colocou no mundo um filho pastor. Mas eu nasci da minha mãe, você está entendendo? Eu tive que nascer desta carne. Todos aqui passaram por essa experiência. Todos aqui nasceram de uma mãe e das entranhas de um pai. Todos aqui passaram pela experiência que eu passei, que Nicodemos passou, o próprio Jesus passou. Mas Jesus, ele é Deus. Você está vendo? Jesus também é Deus. Ele disse: eu e o Pai somos um. Importa que você seja um em mim. Para que você entenda as coisas de Deus, você precisa estar entronizado, ligado em Jesus. Então você vai entender as coisas de Deus. Jesus, ele sabe das dificuldades que as pessoas têm para entender. A Bíblia diz que palavras do Senhor dizendo assim: Deus faz nova todas as coisas. E sabe o novo que Deus fez depois da criação que ele já havia feito? Um novo espiritual, uma criação toda especial. E para que essa criação tomasse como posse a sua palavra e tudo quanto Deus colocou à disposição daqueles que crerem, era preciso nascer de novo, nascer do Espírito. A experiência de nascer da carne todos passamos, mas o nascer do Espírito é o que eleva-se a Deus. O que nasce da carne vive temporalmente, e é por aqui mesmo que você vai enfrentar a vida.
Mas o que nasce do Espírito, este vive eternamente, vive com Deus e para a sua glória. Você acredita nisso? Por isso é nascido de Deus. Por isso Jesus se preocupou com Nicodemos, tirando do coração dele a filosofia, tirando do coração dele as perguntas baratas, as justificativas infrutíferas. Quantas pessoas estão perdidas nas suas indagações, nas tolices dos seus próprios pensamentos? Quantas pessoas querem tapear Jesus? Nicodemos quis fazer isso, dar uma tapeada na situação. Jesus foi enfático: você quer o reino de Deus, você tem que fazer parte da nova criação. E a nova criação é nascer de novo, Nicodemos, e é nascer do Espírito. Se você está aqui nesta noite e você tem certeza que você nasceu do Espírito, glória a Deus. Como é que você tem essa certeza? Pastor, eu entreguei a minha vida a Jesus. Pastor, eu não mais comando o meu coração e a minha vida. Agora Jesus me controla. É Ele o meu libertador. Eu o aceitei como Senhor e Salvador da minha vida. Como Senhor, Ele manda em mim. Eu obedeço. Como Salvador, eu não estou mais perdido, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém vai a Deus senão por Ele, e Ele está dentro de mim. Meu coração agora é a morada dele. Se você tem essa certeza, glorifique a vogal, glorifique a Deus com toda a força, porque você está salvo por ter nascido de Deus. Mas se você não tem essa certeza, então, meu querido, minha querida, preste atenção, porque Nicodemos teve que entender isso, teve que prestar atenção, porque nascido de uma mãe e de um pai ele já era, mas não era nascido de Deus. E o próprio Jesus disse: tu és mestre de Israel, e tu não sabes disso, Nicodemos? Você não conhece a palavra que você fala para o povo? Quantas pessoas dizem que tem a palavra de Deus em casa e não conhece a palavra de Deus? Você é uma dessas pessoas que você tem a palavra de Deus em casa, mas você também não conhece a palavra de Deus? Hoje tudo pode mudar. Conhecereis a palavra, conhecereis a verdade, diz a palavra de Deus, e a verdade vos libertará. É essa verdade que vai dominar teu coração, é essa verdade que vai libertar você, vai quebrar tuas algemas, vai quebrar os grilhões que te prendem, vai te libertar deste mundo para a glória, das trevas para a luz, vai te dar certeza da sua salvação. Quando meu pai não era um homem convertido, eu perguntei ao meu pai: pai, se o senhor morresse hoje, o senhor iria para o céu? Sabe o que ele disse para mim? Iria sim. Falei: por quê? Porque lá em cima eu diria para Deus: eu nunca matei ninguém, eu nunca roubei ninguém, eu nunca fui para o bar e fiquei bêbado, só fumo um cigarrinho todo dia, eu fumo cigarro, entendeu? Sou um homem bom, conserto as coisas quando me pedem. Mas ele listou um monte de coisa, Tadinho. Quando ele terminou de listar, eu falei: parabéns, o senhor é de fato um homem, né, maravilhoso. Não é por ser meu pai não, mas é um homem bom. Mas quem disse que Deus tem o céu com essas prerrogativas? Quem disse que a entrada no céu é para que o Senhor, numa lista dessa, chegue lá e se apresente e entre? Deus criou o Senhor para ser bom, Deus criou o Senhor para ser esse cidadão com esse caráter, com essa vida que o Senhor está mostrando. Mas lá em cima, meu pai, presta bem atenção, eu ouço os teus conselhos, ouço o meu. Lá em cima requer muito mais do que essa lista que o Senhor me mostrou. Requer que o Senhor entenda o sacrifício vicário, o sacrifício de Cristo. Jesus não veio para este mundo brincar, não veio à toa, ele veio com uma missão, meu pai. O Senhor tem que entender essa missão, é o sacrifício dele.
braços, e ele estendeu de fato naquela cruz. Em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Senhor tem isso, meu Pai. Ele abaixou a cabeça e nada falou, mas ficou plantado no coração dele. Algum tempo depois, não muito tempo, eu cheguei do trabalho, ele me chamou em casa. Eu era motorista de táxi. Subi para conversar com ele. Ele disse: meu filho, o que é a morte? Falei: pai, eu nunca morri. Eu não posso dizer ao Senhor o que é a morte na íntegra, mas o que a Bíblia ensina eu acredito. É a palavra de Deus. A Bíblia diz que a morte é o abaixar a sepultura. É quando o teu espírito sai deste teu corpo. Todo espírito, Pai, é eterno. Todo espírito vai para Deus. A Bíblia diz que ao homem está determinado morrer uma só vez, Pai, vindo depois disso o juízo. Então não se importe, o Senhor vai para o céu. Todos vão. Só que lá vai para o julgamento, meu Pai. Vai ter um julgamento lá em cima. É aí que as pessoas têm que se aperceber. Deus está no seu trono branco. E Ele vai verificar se há Jesus no teu coração, meu Pai. E como é que é aceitar Jesus, Eliette? Porque eu tenho Jesus no meu coração. Eu disse: Pai, todo mundo diz que tem Jesus no coração. Mas ter Jesus no coração não é só de palavras, é de atos. É uma atitude, Pai. É uma vida com Ele. É um comprometimento, é uma responsabilidade. É deixar, Pai, tudo para trás e olhar para Ele e caminhar nas pegadas que Ele deixou. Pai, eu só preciso entender isso. Disse para ele. Ele disse: filho, eu quero aceitar Jesus desta forma que você está dizendo. Eu falei: então, Pai, repete comigo: Jesus, entra no meu coração, seja meu para sempre, e eu vou ser seu para sempre. Eu quero andar nos teus santos e retos caminhos. Eu quero me despojar de tudo que eu tenho para te servir com alegria. E orei em nome de Jesus. Meu pai me deu um abraço. Eu não sabia que meu pai estava se despedindo de mim. No dia seguinte eu fui trabalhar. Às 9h30 da manhã ele teve um infarto agudo do miocárdio. Eu soube disso já no entardecer para o início da noite. Passei o dia todo sem saber que meu pai já tinha partido. Eu fico pensando: meu Deus, se meu pai não tivesse sido tocado pelo teu Espírito e não tivesse me chamado, onde estaria meu pai? Meu pai teve a oportunidade de ouro e abraçou. Ele não sabia que ia partir. Não tinha nenhum pressentimento da sua partida. Mas Deus sabia. A vida é um vapor que aparece por um tempo e logo desaparece. Você tem que entender isso, que a vida é um vapor. Meu pai não teve oportunidade de mostrar tantas coisas, mas eu acredito na entrega de vida que ele fez, no coração que ele depositou nas mãos daquele. Agora ele não precisaria de uma lista. A senha já estava no seu coração. A senha de 5 letras: Jesus. Você tem essa senha no seu coração? Jesus. Quem tem, observa, quem tem essa senha tem certeza da sua salvação. Não importa o que aconteça, não importa as lutas, as tribulações, não importa o que venha, temos certeza. Se chegou a nossa hora, chegou a nossa hora. Meu pai está lá. Eu trouxe aqui 3 pontos. Não vou me alongar muito, porque já foi aqui na introdução muita informação dela. O primeiro ponto é: a regeneração é a nova criação e transformação
e o Espírito Santo. Você está vendo o que é ser nascido de novo? É uma regeneração, que para Deus é uma nova criação, e é uma transformação daquela pessoa efetuada por Ele próprio, por Deus e o seu Espírito Santo. Em Romanos 12, 1 e 2 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo. Você está vendo? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você está vendo que a regeneração é você ser transformado para não se conformar mais com este mundo? Você sai do âmbito terrestre para o nível espiritual. Isso é ser nascido de Deus. Você para de se preocupar com este mundo para ter uma perspectiva toda nova, especial, a presença de Deus, a glória de Deus, o reino de Deus. E quem pensa assim tem a vida eterna otorgada por Deus. Quem pensa assim toma posse dessa vida eterna. Quem pensa assim se regenera e se torna, sabe o quê? O Filho de Deus. No primeiro capítulo de João diz assim: todos quanto o receberam, foi-lhe dado o poder de se tornarem filhos de Deus. Está em João capítulo 1, versículo 12. Todos quanto receberam a Jesus, foi-lhe dado o poder de se tornar filhos de Deus. Você está vendo a diferença de ser filho da sua mãe, filho do seu pai, nascido da carne, para ser filho de Deus, nascido de Deus, nascido do Espírito? Então você é participante do reino que Ele está preparando para que você viva lá eternamente. O segundo ponto: a regeneração é necessária. Por quê? Olha o que é ser nascido de Deus. É uma regeneração que é necessária. Por quê? Pela sua natureza, o ser humano é pecador, incapaz de obedecer a Deus e agradar-lhe. Em Salmo 51, versículo 5, diz assim, ó: Salmo 51, versículo 5, diz assim: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Quem falou isso foi Davi. Eu vou repetir, ó: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Você está vendo como foi que eu e você nascemos? Nascemos do pecado, da carne. Esse pecado vai dominando você até a idade da razão. Você vai entendendo o bem e o mal e vai pecando, porque a natureza do homem e da mulher, do ser humano, o pecado. A Bíblia fala que o pecado, ele tem um salário. Todos aqui trabalham por salário, não é verdade? O pecado tem um salário. Presta você atenção: o salário do pecado é a morte. Mas eu prefiro o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna em Cristo Jesus. É nela que eu me fio, é nela que eu tomo posse. Se você quer ser nascido de Deus, você precisa da regeneração, que é a nova criação em Deus. Você precisa da regeneração necessária, porque sua natureza é pecadora, é pecaminosa. Você sabe disso. Você pega por pensamentos, você pega por atitudes, você pega por tantas situações. Você sabe disso. Pecamos porque somos assim. O terceiro e último ponto: somos nascidos de Deus, porque a regeneração tem lugar naquele que se arrepende de seus pecados, volta-se para Deus. E Mateus 3, versículo 2,
diz assim, ó: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Você está vendo como é que vamos alcançar o reino? Não é por arrogância, não é porque temos uma lista de atitudes boazinhas, mas porque somos homens e mulheres com corações arrependidos. De quê? Dos pecados que cometemos. E quem nos livra deste pecado? Jesus. Quem nos garante a vida eterna? Jesus. Quem nos dá este caminho? Jesus. Foi por isso que Jesus falou para Nicodemos: importa-te nascer de novo, Nicodemos. Você quer ter essa oportunidade de nascer de novo? Eu queria chamar aqui o ministério de adoradores. Venham aqui. Vamos fazer um louvor especial. E eu queria que você refletisse em tudo que foi dito aqui. Se nesta tarde, presta bem atenção, se nesta tarde há pessoas aqui que ainda não tiveram um compromisso real com Jesus, aquele compromisso de entrega, aquele comprometimento responsável de viver uma vida com Ele, hoje deseja abrir seu coração e convidar Jesus para ser o seu Senhor, para ser o seu Salvador pessoal, eu queria que você levantasse a sua mão. E se você está aqui e porventura algum tempo da sua vida você deixou os caminhos do Senhor e você hoje quer reconciliar, também levante a sua mão. Sabe o que eu quero fazer com você? Eu quero orar pela sua vida, eu quero orar por você. Faça isso. Não perca essa oportunidade que eu chamo de ouro, porque você não sabe o dia de amanhã e o que é que aguarda você este dia. Você que está em casa, você também pode refletir nesta palavra. Você pode guardar no seu coração toda esta informação, mas hoje sua vida pode mudar. Basta que você abra seu coração para Jesus, basta que você entregue a sua vida a Jesus. Você também tomará posse da senha, a senha de entrada no céu. Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus senão por Ele.